Olá, amados irmãos e querido ouvinte da Palavra do Senhor. Nós estamos indo para a etapa final da nossa campanha de missões mundiais. E lembrando que a nossa campanha ela é anual e contamos com a fidelidade mensal dos irmãos no valor de R$ 15 e também com as suas orações. Elas são essenciais para que Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja conhecido entre as nações. E você pode fazer mais. E eu te desafio a adotar um dos programas, dos projetos ou um dos missionários que já tenham passado ou que passarão por aqui. Como você pode fazer isso? É simples e fácil. É só entrar no site missõesmundiais.com.br/oferte e clicar nas palavras em azul, Central de Relacionamento, e depois no ícone Adoções. Adotando, você terá informações do campo missionário, motivos de orações mais específicos e um contato mais próximo com o seu missionário. E quem sabe, em sua próxima viagem, será para você conhecer esse missionário e este campo que você já tem um relacionamento. E lá viver o poder de transformar, através do poder, do amor e do equilíbrio. Que a informação missionária a seguir o torne um adotante do PAM, do Programa de Adoção Missionária, na forma individual ou familiar, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 1:7. Deus tem me dado a oportunidade de estar sempre com pessoas da igreja perseguida. Nos últimos 10 anos, de forma ainda mais intensa. E é muito interessante que o que eles pedem? Eles pedem que nós oremos por eles. Uma das histórias mais tocantes aconteceu num país ali no Sudeste Asiático. Um homem ganhou uma Bíblia. Ele havia se convertido através de um programa de televisão. Logo ele começou a evangelizar pessoas. Logo ele acabou se tornando um pastor, porque não havia ninguém na sua aldeia que conhecesse a Jesus, e ele era o primeiro, e ele se dedicava, ele estudava cada vez mais a palavra de Deus. E as pessoas me escolheram como mestre. Mas naquele país há uma perseguição que não é feita de forma oficial, não. Há liberdade religiosa, aparentemente. Mas a verdade é que há uma proposta do partido que domina o país de eliminar os cristãos em um breve intervalo de tempo. De fato, o prazo que eles deram está bem próximo. Agora só faltam 2 anos para o prazo que eles deram. E por isso, aquele homem começou a ser atacado. E tentaram calá-lo. Mas o que aconteceu foi que ele não parou. Então, um dia, pessoas ligadas àquele partido o atacaram, jogaram no chão, cortaram seu cabelo, rasparam a sua cabeça, na verdade, parte dela, o colocaram em cima de um burrinho e o levaram pelas ruas, espancando como se fosse motivo de chacota. Mal sabiam eles que, enquanto ele estava sobre aquele burrinho, Deus estava sendo glorificado nele. A polícia interveio, bateu em todo mundo que estava fazendo aquilo, mas principalmente nele, naquele homem que não tinha nada por que sofrer, não tinha dado motivo nenhum para sofrer. Então, aquele homem foi jogado na prisão. E ali na prisão, ele apanhou ainda mais. Ele perdeu dentes, teve ossos quebrados. Quando nós soubemos disso, nós imediatamente o socorremos. Ele não fazia parte da nossa missão, não tinha nada, nenhuma relação com nenhum dos nossos missionários, mas ele é parte do nosso corpo.
E o nosso coordenador da região, o Fábio Santos, imediatamente mandou que o socorressem e foi visitá-lo quando ele foi solto da cadeia. E ele foi solto porque a aldeia dele protestou, dizendo: esse homem não fez nada. Eu fico pensando, aquele homem levado na frente do povo, montado num burrinho, era como Jesus entrando em Jerusalém. Mas é uma forma contrária. Agora o povo ia para a rua protestar, pedindo a soltura dele, reconhecendo que esse homem não fez nada. Nada. E aí ele foi solto. E os nossos missionários o acolheram e começaram a cuidar dele. E o Fábio Santos chegou para ele e fez aquela pergunta que nessa hora a gente sempre faz, gente. A gente não tem jeito, a gente sempre faz. O Fábio virou para ele e disse assim: olha, você precisa de mais algo? Ele disse: não, tá tudo bem, vocês têm me tratado muito bem. E o Fábio Santos disse: olha, eu estou indo para o Brasil, isso já tem alguns anos. Eu estou indo para o Brasil e eu vou falar lá para centenas de igrejas, eu vou falar sobre você. Você quer que eu peça algo às igrejas ali no Brasil? Você quer que eu peça alguma coisa para você, aquelas pessoas que estão no Brasil? E aquele homem disse: sim, peça para elas orarem, para eu ter força para continuar. Fábio Costa é um missionário experimentado, mas ao ouvir aquilo ele se emocionou. Sim, porque não tem essa questão de experiência, tem a questão da sensibilidade. E emocionado, deixou transparecer, o que também é uma coisa boa. Então, aquele homem que havia sofrido o espancamento e que era agora ajudado, que só pedia a oração, mais nada, estendeu a sua mão e tocou no braço do nosso missionário e disse: e diga à igreja do Brasil que eu vou orar por ela, para que ela tenha coragem para testemunhar. Perseguidos, mas não desamparados. Não, nunca, nunca desamparados. Sempre com Deus perto de nós. Abençoar esse dia, obrigado por tudo. Peço que abençoe os missionários que levam a tua palavra às pessoas que ainda não conhecem. Continue protegendo, abençoando todos eles, Senhor. Obrigado, Senhor. Além dos missionários também, quero agradecer por nossas famílias, Senhor, pelas igrejas, Senhor, e também pelo teu povo. Amém. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma quarta-feira, quarta da semente, onde nós sempre trazemos um estudo da Palavra de Deus. Queremos agradecer ao Senhor por este dia e agradecer a Ele pelo conforto, consolo que tem nos dado nesse momento tão difícil que todo mundo está atravessando. E antes de nós trazermos o estudo baseado em Tiago, né, estamos estudando a epístola, a carta de Tiago, eu queria fazer apenas algumas comunicações. E a primeira comunicação é um pedido, né, que você, nesses cultos online, não deixe, né, você que pode, você que está numa situação que pode ajudar pela fé, contribuir com as suas contribuições voluntárias, né? E nós agradecemos muito porque elas são muito importantes para continuarmos o trabalho, porque o templo está fechado, mas a igreja continua trabalhando, né? Tanto é que nós trabalhamos de terça a sexta com todos os nossos deveres, né? Nossos compromissos aí.
E aí dependemos muito, muito, muito de você. Eu sei que o momento é muito difícil financeiramente, mas eu conto com a sua contribuição, com a sua voluntariedade. Tá bom, irmãos? Muito obrigado. E nós também estamos em campanha, né, de missões, campanha de conscientização, campanha de oração, campanha de ir para o campo, campanha de contribuição. Eu até aqui estou na gravata, né, com um broche. Os flamenguistas podem achar que é do Flamengo essa bandeira, mas isso não é não. É Brasil e Angola, bandeira de Angola. Eu ganhei há muitos anos, mas há muitos anos, de um missionário, quando era pastor de Vila Entre Rios, lá em Belford Roxo. Só em Pendotiba eu tenho 18. Então, já vai mais de 20 anos que eu tenho esse empreendedor aqui, que eu tenho um carinho por ele muito grande, porque todos sabem, né? Quem me conhece sabem que eu amo a minha nação, amo o Brasil, assim, muita coisa. Eu tenho, assim, orgulho de ser brasileiro, apesar dessas dificuldades que nós temos, mas é muito bom ser brasileiro. É um povo excelente. E não sei por quê, eu tenho um amor muito grande por Angola. Eu tenho, assim, um carinho, não conheço Angola, nunca fui nesse país africano, mas eu tenho um carinho por Angola, e é de anos, mais de anos. Desde a minha mocidade, eu amo Angola, eu estudo tudo sobre Angola, né? Conheço, assim, os detalhes de Angola e gosto muito. E eu coloquei isso aqui para lembrar de missões mundiais, tá? Viva o poder de transformar é o tema, né? E a Ida que é a nossa líder do Ministério de Missões, tem falado muito sobre isso, tá? E contribua. A nossa contribuição, ela é R$ 15 por mês, porque a gente contribui para missões todo ano, né? Aqueles que podem contribuir, juntamente com as suas contribuições voluntárias para a igreja. E aí alguém me perguntou, mas nós estamos há anos com esse valor fixo de R$ 15. Mas assim, irmãos, se você é o ponto. Se você não puder dar 15, se você pode dar 10, 5, R$ 1, se você pode dar mais de 15 para missões, é o que propôs o teu coração, tá bom? Então, por isso a gente tem esse ponto de 15, mas você pode dar mais, pode dar menos, é aquilo que está dentro do seu orçamento. Uma outra coisa são as vacinas. Irmãos, não deixem de tomar vacinas. Eu sei que tem muita gente, inclusive na nossa igreja, que é contra a vacina, acha que tem um chip que vai controlar tudo na vacina. Por favor, irmãos, quem acredita nisso nós respeitamos, mas por favor, nós não temos essa visão. Nós batistas, na maioria dos batistas, nós não temos essa visão. Nós agradecemos a Deus pelas vacinas. Se os nossos filhos hoje são adolescentes, jovens, saudáveis, foi porque tomaram vacinas. Hoje existiram pandemias, por exemplo, como a varíola, que foi erradicada através da vacina. H1N1, influenza, que foi uma pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas. Hoje tem vacina que todo ano ela é modificada por causa das variantes do influenza, né? Não é só Covid que tem variantes, não, que tem mutações. Então, tome a vacina. E se você não tomou a segunda dose, passou da data, perdeu o papel, volte ao posto e tome a segunda dose, porque só assim, depois de uns 15 dias que você tomou a segunda dose, é que você está imunizado. Já vimos que todas aquelas pessoas que tomaram a segunda dose, você vê que o índice de queda dessas pessoas hospitalizadas tem sido muito grande. Então, a vacinação fora o Senhor, que está em primeiro lugar, mas a vacinação é o meio que Ele permitiu, que Ele deixou, que Ele
liberou através dos cientistas para que nós voltemos a um normal, né? Vou botar normal porque diz novo normal, mas pelo que eu vi aí vai ser normal mesmo, né? Então, peço aos irmãos que vacinem-se. E orando para o nosso retorno aos cultos presenciais a partir de maio, né? A partir de 2 de maio, nós retornaremos aos nossos cultos presenciais com restrições, né? Se já éramos com tantas restrições, com tanta higienização, nós vamos ser mais exigentes ainda, né? Então, orem e que Deus assim nos abençoe. Hoje eu quero falar na Epístola de Tiago, continuando a falar, eu quero falar sobre o seguinte tema, baseado em Tiago. Apesar das circunstâncias, Deus é bom e imutável. Apesar das circunstâncias, Deus continua bom e imutável, porque Ele é bom e imutável. E eu quero basear essa mensagem em Tiago 1,17, que diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das nuvens, que não há mudança e nem variação. Esse é o texto de Tiago. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião, eu não me sinto muito confortável em viajar de avião. Não é medo, não, as pessoas acham que não tenho medo porque tudo está nas mãos do Senhor, né? O tempo, nossa hora. Mas eu não gosto de ficar em lugares fechados, eu tenho dificuldades, por exemplo, de elevador, avião ali fechado, né? Aí alguém tem claustrofobia, não sei se eu tenho, mas eu não gosto, não me sinto muito à vontade. Às vezes, dependendo do andar, eu prefiro até ir de escada do que de elevador. Então, a primeira vez que eu entrei no avião foi para ir para Recife. E justamente naquele dia, o tempo estava muito nublado, estava chovendo. Eu falei, rapaz... E a gente entra, né, ali, racionalmente tentando controlar o medo, né? Porque tudo é controlável pela sua mente, pela sua decisão. E ali você vai como se nada tivesse acontecendo. E o avião decolou e você aperta ali, né, a cadeira ali, né? E vamos embora. E subimos, e chuva tal, e mais um pouquinho à frente eu fui distraído, assim, meu medo foi embora, porque quando o avião subiu e passou pelas nuvens pesadas e foi por cima das nuvens, eu contemplei o céu azul e um sol brilhante. Aquilo me encantou de uma forma tremenda, porque eu comecei a pensar assim, apesar das nuvens escuras, apesar da tempestade, das trovoadas, o sol continuava a brilhar em cima das nuvens. O céu continuava azul. E aquilo me ensinou que, apesar das nuvens, das circunstâncias adversas, apesar das pandemias, dos óbitos, da tristeza, da comoção, das separações, existe um céu azul ainda e um sol brilhando. Só que nós não podemos ver ainda porque as nuvens estão extremamente carregadas. E Tiago, ele está falando aqui, como eu disse no primeiro estudo, quarta-feira passada, ele está falando para
um grupo de crentes, né? Um grupo de cristãos judeus que estão dispersos, estão sendo perseguidos pelo Império Romano. E você imagina, né? Você ser cristão sem poder. Eu fico imaginando que tem cristão que, membro da minha igreja, né? Que nós estamos online aí praticamente um mês, ou mais, né? De um mês, e só online, e tem membros apavorados, quando é que nós vamos voltar presencial? Eu preciso. E a gente tenta resguardar os membros da nossa igreja, mas alguns não conseguem, aí vão para outros templos que às vezes não tem uma restrição, não tem um cuidado, aí pegam lá o Covid, às vezes ficam mal, né? E aí depois vê, pastor, eu fui porque não aguentava mais e tal. E eu fico pensando que nessa época aqui de Tiago não tinha templo não, irmão. Não tinha templo, porque nem em casa eles podiam fazer, porque o império entrava dispersando todo mundo, prendendo, matando, jogando aos leões, jogando aos gladiadores, e assim, né? Queimando na fogueira. Daí a gente fica pensando nisso. E aí Tiago, ele escreve esse verso que justamente fala de dois atributos de Deus: a bondade e a imutabilidade, ou seja, ele não muda. E esse texto que nós lemos aqui, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, onde não há variação, onde não há sombra de mudança. E aí, Tiago, ele começa então a falar para esses cristãos, né, que estavam passando por uma perseguição muito grande, que era importante eles, independente das circunstâncias, continuarem acreditando que Deus é bom e imutável. Antes de prosseguirmos, a epístola de Tiago, como eu falei, é dirigida por um grupo de dispersos que estavam sujeitos a todo o tipo de dificuldade. Nessa epístola em latim significa carta, Tiago aborda dois conceitos interessantes: o conceito da provação e o conceito da tentação. Aí ele diz que a aprovação pode ser vista como de natureza externa, né? Serve de instrumento de Deus para aprovar e aperfeiçoar aquele cristão que persevera. Tiago 1, 2, 8, né? Depois vocês podem ler. E já em contraste, a tentação pode ser vista como uma natureza interna e serve de instrumento da própria cobiça humana para reprovar e destruir quem ela concebe. Entenderam aqui a questão? Então, nesse momento, a aprovação externa, ou seja, essa pandemia, ela é externa, ela não é interna, né? Então, a tentação, ela às vezes vem do interior, quando a gente começa a nutrir aqueles sentimentos de inveja, de intriga, de maledicência, de divisão, né? Então, é muito importante quando o Tiago faz essa divisão entre provação e tentação. Tiago estava preocupado, essa era a preocupação de Tiago, em que houvesse um mau entendimento desses conceitos e que poderia gerar um entendimento errado do caráter de Deus. Por isso, Tiago, né, lá em Tiago 1,16, ele ordena assim: não vos enganeis, ou não vos deixeis enganar diante das circunstâncias. Visando a instrução, ou mesmo uma possível correção. Tiago faz duas declarações a respeito de uma visão correta
do caráter de Deus, independente das circunstâncias que você estiver passando. E a primeira, né, a primeira declaração sobre o caráter de Deus, independente das circunstâncias, é que Deus é bom. De vez em quando eu recebo no Zap, né, uma figurinha assim: Deus é bom o tempo todo, melhor dizendo, o tempo todo Deus é bom. E eu gosto, né, disso, né? Eu acho interessante porque ali fala do caráter de Deus, a bondade de Deus. E Tiago 1,17, né, tá aí na tela, que a gente está em cima desse versículo, né, apenas. A primeira declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das dificuldades, diante das adversidades, diante das pandemias que estamos passando, ou da pandemia que estamos passando. Quando eu falo pandemias, é porque existem outras que nós não estamos falando, como, por exemplo, a AIDS ainda é uma pandemia. A OMS não disse que não é mais uma pandemia, né? Ainda mata milhões de pessoas no mundo, a AIDS, apesar de terem já os remédios, já terem coquetel, já tem uma vacina prevista, já tem tratamento, né? Morre menos de AIDS, né? Então, ainda é uma pandemia. Existem outras pandemias que nós não falamos tanto. Então, diante das pandemias, nós temos que entender que mesmo diante da adversidade, Deus é bom. E afirma Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Em outras palavras, tudo aquilo que é bom procede de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Embora pareça estranho ouvir sobre a bondade de Deus diante das situações ruins da vida, diante da situação que estamos passando, que o mundo está passando, os cristãos dispersos do primeiro século, que Tiago está dirigindo esta carta, precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias adversas que eles estavam passando. Entenderam? Tiago está dizendo: olha, vocês não podem confundir. Deus não é bom só quando você está com boa saúde, não perdeu ninguém na família, tá tudo ótimo, estamos aí, tal, né? Saúde, dinheiro, né? É igual aquela... tem uma... Eu sempre achei muito engraçada essa música de final de ano, né? Que as pessoas cantavam assim: Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quer dizer, é a visão da bondade, né? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Poxa, Deus é bom, né? Mas não é isso não. Deus é bom independente das adversidades e das circunstâncias. E quando Tiago fala da bondade de Deus, ele fala o seguinte, que a manifestação da bondade de Deus, ela é evidenciada com as dádivas, os dons que ele nos dá, ou o dom que ele nos dá. Porque aqui ele não está falando de dons, que é carismas, que é charismas, né? Ele está falando de dom, ou seja, ele está falando da pessoa do Espírito Santo. Deus manifesta a sua bondade justamente através das suas dádivas, dos seus dons. Essas duas palavras têm significado parecidos, dádivas e dons, que pode, vamos botar assim numa linguagem popular, presentes. Desculpe, que pode dizer o seguinte, que é galardão. Romanos 5,16 vai falar sobre esse dom, né? Sobre essa expressão que muitas das vezes, deixa eu só pegar Romanos 5,16, que diz assim, rapidamente, para me ler para você, ó. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade,
mas da condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Está falando de Jesus Cristo aqui. Este não é o contexto, como eu disse, da palavra dom no sentido de carisma, dons no sentido das qualidades que Deus nos dá para poder fazer a obra dele aqui na terra, né? Vários tipos de dom que cada um tem. E Deus, ele na sua benevolência, ele derrama a sua misericórdia aos homens, dando sol e chuva, né? Estava aqui pregando e estava chovendo, e agora está fazendo um pouco de sol, então ele dá sol e chuva. E lá em Mateus 5:45, ele fala isso, né? Que ele dá o dom, ele dá a dádiva do sol e da chuva para que tirássemos nosso alimento. As estações frutíferas, ele que dá, né? Atos 14:17, a vida e a respiração, Atos 17:25. Então, isso tudo é a manifestação da vontade de Deus, é evidenciada por essas dádivas, que, independente, né, irmãos, da pandemia, nós estamos recebendo. É algo que vem do Senhor, porque se dependêssemos dos homens, até os homens, quando dão boas dádivas, é porque são tocados por Deus. Existe uma outra situação, a manifestação da bondade de Deus, ela, além de dar dádivas, né, que são muitas, eu poderia ficar aqui citando quantas dádivas Deus nos dá, mas também, em segundo lugar, a bondade de Deus manifesta a sua perfeição, ou seja, a palavra dádiva e dom são qualificadas como um adjetivo de coisa boa, perfeita. O autor não está fazendo distinção entre os termos, mas usando um estilo literário para pensar na mesma coisa. Quando coloca os dois adjetivos lado a lado, está se referindo, por exemplo, a algo de valor incomparável. Suas dádivas revelam seu caráter, a benevolência do próprio Deus. Deus é perfeito, então tudo que vem dele é perfeito. O termo perfeito é o mesmo que descreve Deus em Mateus 5:48. Olha bem o que diz Mateus 5, verso 48, para vocês. Não dá para ler todos os textos, né? Porque o tempo ele é muito escasso quando a gente está pregando online. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí você, mas não tem como ser perfeito. Não tem como você ser perfeito na terra, mas tem como você cada dia buscar a perfeição. E essa perfeição é justamente em você buscar ser parecido com Deus no seu relacionamento, parecido com Deus, na sua gerência ali, nas coisas que acontecem, né? Você buscar a paz, buscar a segurança que vem do Senhor, buscar a verdade, buscar a alegria, buscar a paz, buscar o consolo, o conforto, a fé, a esperança que tem em Cristo Jesus. Então, alguém diz assim, mas a gente nunca vai ser perfeito aqui. É verdade, a perfeição é um processo que começa na terra e ela termina quando você chega nos céus. A salvação é um ato, mas a perfeição, a consagração, a santificação é coisa que você tem que buscar diariamente, que nós, né, temos que buscar diariamente. A manifestação da bondade de Deus, né, estou falando, eu disse que ia falar de dois atributos, a bondade e a imutabilidade. Então, estou falando da bondade. Então, eu falei que a bondade de Deus é revelada pelas suas dádivas, é revelada pela sua perfeição, que tenta fazer em nós buscar essa perfeição, e às vezes a adversidade e as circunstâncias adversas é justamente para que nós possamos nos aperfeiçoar como cristãos. Porque às vezes nós carregamos uma religiosidade, irmãos. Carregamos um farisaísmo, né? Uma lei pesada,
e esquecemos de, como eu sempre digo, colocar um pouco de graça na nossa lei, né? Na lei bíblica, e colocar graça, né? A lei, ela existe, mas quando você coloca graça, você coloca amor, você coloca carinho, você coloca estar, né, no mesmo patamar. E o que eu acho lindo de tudo isso, de Cristo, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, é que Paulo, né, é interessante porque o rei, você, para chegar ao rei, você tem que subir, você tem que se elevar, você tem que chegar até ele, né? Você tem que ir ao trono. E aí, nós temos um Jesus que ele desce do trono, se fez homem igual a nós e habitou no nosso meio. Ou seja, quando Cristo desce e se torna humano, homem Deus, ele se nivela a nós, olha só, ele se humilha. Por isso que Filipenses diz que ele se humilhou, tomando forma de homem e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por que nós cristãos temos dificuldade, às vezes, de... Quando eu digo descer, irmãos, eu digo assim, não é que nós estejamos de um patamar maior, aquela coisa toda, não. Nós já conhecemos Cristo, a salvação, o caminho, as outras pessoas não. Então, nós temos que fazer isto, né? Eu lembro de uma ilustração de um jovem que entrou na igreja e a igreja já tinha começado o culto, o pastor estava pregando, tal, tinha lugares nos bancos e ele entrou e roupas assim, né, diferentes, né, aquele jovem assim, bem para frente e tal, e ele boné, aquelas roupas bem largadas, tal, e ele entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, ele foi lá para frente e sentou no chão, em frente ao pastor para ouvir a palavra. Tinha lugar no banco, mas ele sentou no chão. E aí tinha um diácono que era tido como uma pessoa muito rígida ali, né? Queria cumprir as coisas tudo certinho e tal. E ele andava com uma bengala, que ele tinha uma dificuldade de andar. E aí, daqui a pouco, ele estava naquele dia de plantão, né? Diácono de plantão, e aí ele foi. Naquela época, o diácono usava terno e gravata em todos os cultos, não só na ceia. Hoje nem na ceia usam mais. Mas aí, eu acho interessante que daqui a pouco só ouviu, no meio do corredor, o pastor pregando, e o pastor ali pregando, e o jovem atento, ele não tirava os olhos da mensagem, sentado no chão ali, pernas cruzadas no chão, como aquele gesto de yoga. E aí, daqui a pouco só ouviu o barulho da bengala e do diácono vindo em direção. Todo mundo se assustou, né? Porque ele vai levantar o jovem dali. E aí, qual foi a surpresa? Que com muita dificuldade, né? Já era um senhor, com muita dificuldade, ele foi ao lado do jovem e sentou com muita dificuldade, porque tinha um problema de joelho. Ele foi e sentou do lado do jovem no chão e disse para ele: vamos sentar aqui juntos para ouvir a palavra? Aqui está tão confortável. E aquele jovem amou aquele senhor. E daquele dia aquele jovem aceitou a Cristo como Salvador. E diz a história que aquele jovem foi discipulado por aquele pastor, por aquele diácono, e se rendeu a Cristo. Ou seja, sabe, isso é você vir a descer, né? Quando eu digo descer, é isso, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade. Porque a manifestação da bondade de Deus, ela expressa a sua pessoa. Ou seja, a origem destas dádivas, origem dos dons é o próprio Deus. Por quê? São lá do alto. Entenderam? São do alto, porque Tiago, ele diz justamente isso. Ele vai falar que todo dom perfeito, toda boa dádiva, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo vem da pessoa de Deus. O que se origina no coração humano não é bom,
Tiago 1,14. Mas o que é unicamente bom, perfeito, procede de Deus, descendo do Pai das luzes. Mais à frente, Tiago cria um contraste entre a sabedoria que procede de Deus e a sabedoria humana. Porque a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E Tiago 3,17 ele diz: enquanto que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3,15. Ou seja, é por isso que Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá. Ou seja, a sabedoria não vem de livros, de faculdade, de estudos, de nada disso. A sabedoria divina só vem do Senhor, que diz que se pedirmos, Ele nos dá liberalmente. Assim, a bondade de Deus é expressa na sua pessoa, na expressão Pai das luzes. Sugere tanto a figura paternal, Pai, né, de um Deus benevolente, quanto a do Criador, né, Pai das luzes. Frequentemente, luzes faz alusão a brilho, faz alusão a corpos celestes, faz alusão a aquecer, sabe? Então, é muito importante você entender que, apesar das circunstâncias adversas, Deus é bom, porque a pessoa de Deus é boa. Lembre do avião, quando ele passa pelas nuvens, né? Acima desta pandemia, ainda existe um Deus imutável e cheio de bondade. E por último, quando eu falo, apesar das circunstâncias, Deus é bom e imutável, ele está falando justamente em Tiago 1,17 de novo, quando ele diz assim, que é a segunda declaração deste versículo. Eu só estou no versículo de Tiago falando sobre o contexto todo. Quando ele diz assim, Deus é imutável. Tiago escreve a respeito de Deus. Olha só o que ele diz. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir em Deus. É impossível Deus mudar. Hebreus 13:8 diz assim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é Deus. E tem um hino muito bonito, né? Vou tentar colocar no final da mensagem, vou tentar, e falo o nome do hino do autor, que eu tenho uma dificuldade, né? Por isso que Deus mandou um ministro de música na minha casa, que é meu filho, justamente porque eu sou uma negação com música. Meu Deus, não sei é dom de Deus, porque eu não sei de onde esse menino puxou essa coisa de música, de tocar quase todos os instrumentos, entender. Eu tenho uma dificuldade de entender, sabe? E eu não sei tocar apito, e nem apito eu sei tocar. E vou dizer para você uma coisa. Eu confesso a vocês que eu não consigo cantar um hino todo ou um cântico que não seja olhando ou o cantor cristão ou a letra. Eu não consigo. Talvez eu acho que eu só sei aquele Sou uma Florzinha de Jesus. Talvez nem saiba tudo. Mas eu tenho uma dificuldade. Mas tem um hino que diz que se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Ou seja, Deus é Deus. E até o hino fala isso, né? No final a gente canta ele, né? Para entender essa bondade e a imutabilidade de Deus. E quando fala, né, da imutabilidade é o seguinte, não pode mudar. Deus é Deus e será eternamente Deus. Você não pode duvidar disso por causa da pandemia, porque você perdeu um ente querido. Todo mundo perdeu entes queridos. Se não foi de uma família direta, foi indireta.
Eu perdi pastores amigos, perdi hoje, por exemplo, foi sepultado uma pessoa que eu amava muito, né? Seu Vantuir. Eu não pude ir ao sepultamento, pedi para o pastor Leandro, lá da igreja de 1º de Miguel Couto, muito amigo, né? Pedi ao Fred, mas tadinho, pastor Fred estava lá com gripe, esperando o resultado se era Covid, né? E Fred, você vai ficar bem em nome de Jesus, né? Tem uma família linda aí. Minha ex-secretária, né? Tive 2 secretárias lá, da Guimar e Janaína. Janaína é a esposa do Fred. E vai ficar tudo bem, sabe? E são amigos que você pode recorrer. Eu tô assim, na realidade eu tô um pouco isolado, por causa da cardiopatia, né? Então a gente só sai restritamente ali, com todo cuidado e tal. E nós perdemos entes queridos, perdemos familiares, perdemos amigos, perdemos... Poxa vida, é uma pandemia, algo extremamente triste, né? Triste mesmo. Mas, independente disso, Deus é bom. E alguém me perguntou, mas se Deus é bom, por que ele permite a pandemia? Na realidade, irmãos, a pandemia é oriunda das próprias decisões erradas do homem, sabe? Você não pode esquecer que a bondade de Deus, ela é tão grande que ela dá liberdade a esse homem. Ele não fez o homem uma máquina. A bondade de Deus dá liberdade e as escolhas dos homens têm sido ruins. Você vê que nessa pandemia, tá, vamos supor, tá, já que você pensa assim, que Deus mandou a pandemia. Tá. Você já viu, no nosso país pelo menos, como é que as autoridades resolvem? Não resolve nada. É uma briga de poder, é um orgulho de quem foi que fez, quem foi que trouxe a vacina, quem foi que não fez, quem foi... Sabe, tem uma CPI agora que, meu Deus, uma confusão, né? A pandemia nem acabou, já tem uma CPI, né? Pelo menos assim, a CPI, a pandemia acabou, vou botar CPI, tá certo. Né? A Comissão Parlamentar de Inquérito tá aí para isso, é constitucional e tal, mas no meio da pandemia, eu não sou contra a CPI. Mas então você vê que nós não conseguimos resolver e nós é que trazemos isso tudo. Então, não culpe Deus por uma coisa que é a escolha do homem, tá? Então, Deus, eu gosto muito da expressão de José para os seus irmãos, né? Quando os irmãos fizeram mal a José e José, agora governador do Egito, os irmãos, depois de 20 anos, ficam cara a cara com José. E eles têm medo de José matar, porque agora é governador do Egito. E José fala uma frase tremenda: olha, vocês intentaram em fazer mal para mim. Ele fala a verdade. Mas Deus reverteu a maldade de vocês em bem. Deus reverte em bem. Tá? Eu não quero que você concorde comigo porque você tem a sua opinião. Mas é o que está na palavra de Deus. Eu estou pregando a Bíblia, sabe? A imutabilidade de Deus. Com respeito à pessoa de Deus, a nova versão internacional da tradução nova diz que não muda como sombras inconstantes. Não muda. A palavra grega traduzida como sombra pode implicar o ato de fazer a sombra ou de refletir uma determinada imagem. Tiago escolheu essa palavra para afirmar que Deus é como uma luz que não pode ser colocada na sombra ou pode ser extinta. Imutabilidade de Deus. E depois da imutabilidade, ele vai falar que atributos divinos e imutabilidade de Deus são várias. Por exemplo, o conceito de imutabilidade de Deus, né, que não pode mudar, é apresentado em todas as epístolas de Tiago. Epístola eu já falei, né? É carta em latim. Toda carta de Tiago, ele vai falar, por exemplo, que Deus é doador da sabedoria. Tiago 1,5, já falei sobre isso. Ele é fiel às suas promessas. Tiago 1,12 e Tiago 2,5.
ele é recompensador, Tiago 1,12. Ele é justo, Tiago 1,20 e Tiago 2,23. Ele é único, Deus é único. E a gente canta, né? A único que é digno de receber a honra e a glória. Ele é único, Tiago 2,19. Ele é criador do homem, Tiago 3,9. Ele é gracioso, Tiago 4,6. Ele é legislador. Ele é que faz as leis, ele que escreve as leis perfeitas. Ele é juiz, Tiago 4,12. Ele é soberano, soberano e senhor, Tiago 4,15. Ele é misericordioso e compassivo, Tiago 5,11. Ele é restaurador da vida, Tiago 5,15. Olha só, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que ele existe independente das adversidades e circunstâncias contrárias que pode nos vir. E a terceira coisa que eu quero falar da imutabilidade de Deus, né? Falei sobre a bondade, falei 3 pontos da bondade, falei sobre imutabilidade, 3 pontos da imutabilidade. Eu até quando falo muitos pontos assim, eu começo a rir porque eu tenho um membro da igreja, né? João, casado com a Aline, João Batera, e ele é um cara muito brincalhão e tal, e um dia ele estava brincando e falou assim, imitando o pastor Milton, ele falou assim, agora nós vamos falar sobre os 26 pontos dessa mensagem. Até hoje eu começo a rir, né? É porque eu tenho mania de dividir os estudos, as mensagens em pontos para que você possa entender melhor. Mas eu sei que às vezes eu extrapolo, eu fujo à homilética mesmo, né? De 3 pontinhos e tal, e vida que segue, né? E agora eu dividi em 2 pontos, que é a bondade e a imutabilidade. Desses 2 pontos, cada 2 pontos eu tenho 3 subpontos para que você entenda melhor. E aí eu estou falando agora sobre o último subponto da imutabilidade de Deus, que é as escrituras sagradas e a imutabilidade de Deus. Ou seja, toda a escritura sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a imutabilidade de Deus. Tem 2 passagens, né? Lá em Gênesis 6,6 e Jonas, melhor dizer, Jonas 3,10, que fala assim, então arrependeu o Senhor. Em outra expressão, Deus se arrependeu, né? Lá em Gênesis 6,6 fala, então se arrependeu o Senhor, e Jonas 3,10 fala, Deus se arrependeu. Parece que esses 2 textos na Bíblia implica numa mutabilidade, né? Uma mudança de Deus. Mas na realidade, irmãos, essas 2 expressões aí é apenas uma força de linguagem carregada de sentimentalismo humano para que pudesse descrever o que estava acontecendo em relação ao ser humano, não em relação a Deus, né? Então, não há, assim, arrependimento porque Deus sabia do que ia acontecer, mas para você entender a gravidade da situação, tanto em Gênesis como lá em Nínive, né? Como eram os ninifitas antes de se converterem. Mas, por exemplo, nas Escrituras nós vamos encontrar muitos textos que falam da imutabilidade. O tempo não permite, né? Já está esgotando ali meu tempo. Mas, por exemplo, em Número 23:19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19. Está vendo a imutabilidade? Lá em Salmos 102:27 diz assim, tu, porém, és sempre o mesmo. Hebreus 13:8, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Em Malaquias 3:6, nós vamos encontrar, porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Você também pode ver, por exemplo, 1 Samuel 15:29, Hebreus 6:17, Hebreus 6:18, Hebreus 13:8 que eu li, Apocalipse 1:4 e 8 e vários textos, não dá para ler, né? Mas fala da imutabilidade de Deus. Então, a imutabilidade de Deus, ela é respondida pela própria Escritura. Você até tem o direito de achar que Deus muda, mas é um direito seu, mas pela Escritura isso não existe. E eu quero concluir dizendo que a grande demonstração da bondade imutável de Deus para conosco, apresentada por Tiago, está no último versículo deste parágrafo, que diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Tiago 1:18. Completa, né? Quando Tiago ele chega e diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí ele continua: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A bondade de Deus nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, isso é tremendo. É viver o reino de Deus. É ter a consciência de que nós estamos aqui como peregrino em terras estranhas. A bondade de Deus nos alcançou. A bondade de Deus nos encoraja. A bondade de Deus nos fortalece a prosseguir diante mesmo das provas adversas, diante das pandemias da vida. É sempre bom lembrarmos que mesmo quando os nossos dias se encontram nublados, se encontram cinzentos ou chuvosos, sobre as mais densas sombras, carregadas de nuvens, de trovoadas, sempre existirá um sol que nunca se apaga. E o salmista ele expressa tão bem quando diz: Deus é um sol. Ele não diz que Deus é o sol, é um sol, ou seja, constantemente brilhando, né? E nós louvamos a Deus pela bondade e imutabilidade de Deus. Nunca se esqueça, o Deus bondoso e imutável está soberanamente presente em nossos corações. Precisamos confiar. Precisamos cada dia acreditar nessa bondade do Senhor, continuar crendo que dias melhores sempre virão, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Isso é que é importante. Então eu quero terminar esse estudo dizendo para você, dizendo para mim mesmo: creia na bondade e na imutabilidade de Deus. Creia nele, sabe? Porque Deus é Deus. Eu estava outro dia prestando atenção em Isabela, minha neta, que fala a beça, né? Fala muito. E outro dia até brincando, eu perguntei a quem essa menina puxou, né? E de repente as pessoas que estavam perto olharam para mim. E a mãe conta sempre histórias bíblicas, né? E é muito bacana porque a Jo contava para a Rebeca agora conta para a Isabela, geração em geração, né? São bons hábitos que a gente passa para os filhos.
E depois Isabela quer reproduzir a história. E Rebeca contou a história de Jonas, né? No peixe, dentro do grande peixe, que a gente fala baleia para a criança entender, né? Aí vem aqueles teólogos, não, tem que falar que é grande peixe, porque a baleia, não sei o que. Não, irmãos, não dificulta a coisa, não. A criança não vai entender grande peixe, então fala baleia mesmo. E aí, ela começou a contar. E aí, quando estava contando tal, quando falou assim, olha, Jonas estava dentro da baleia. E aí, ela virou para mim e falou assim, não, não era Jonas, não, era Jesus que estava lá. E aí a mãe ficou quieta e falou assim, e na realidade, Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, dentro da barriga da baleia. Falar ventre não vai entender. E aí ela falou assim, não, mãe, não foi Jonas, foi Jesus que ficou 1000 anos. Aí e eu fiquei rindo com a história da Rebeca contando, que ela vai contando, ela vai misturando a história, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando ela falou que era Jesus, eu falei assim, no fundo, ela tem um pouco de razão, porque Jesus estava lá. Porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, creia nisso, independente das circunstâncias, das adversidades, das tristezas. Deus é Deus, para sempre será Deus. E depois da oração, cante esse hino, né? Para que você possa terminar essa noite e começando amanhã, uma quinta-feira, acreditando que o Senhor está agindo mais do que nós podemos imaginar. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque Tiago, ele nos ensina que o Senhor é Deus, bom, bondoso, imutável, independente das adversidades que estamos passando. E nas adversidades aprendemos a andar contigo. Aprendemos a ser mais quebrantados e humildes diante da sua soberania. Ó Deus, que essa mensagem tenha tocado o coração de alguém que está ouvindo. Ó Pai, nós te agradecemos porque a bondade e a imutabilidade de Deus levou à cruz do Calvário para derramar o seu sangue, Senhor Jesus Cristo, e nos salvar através do arrependimento dos nossos pecados e termos a vida eterna em Cristo Jesus. Que nessa noite, Pai, alguém se consagre mais ao Senhor, alguém, Senhor Deus, abra o seu coração e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, para que aprenda que a adversidade não é uma maldade de Deus, porque Deus não é mau. A adversidade, muitas e na maioria das vezes, pode até ser o mal, mas Deus reverte em bem, como fez com José. Ajuda-nos a entender isso através do Teu Espírito Santo. Nos dê, Senhor Deus, dias de alegria, dias de saúde. Conforte e console os corações dos nossos irmãos enlutados. Cure os nossos irmãos e amigos que estão internados, se esta for a tua vontade soberana, porque tu sabes que é a nossa no nosso coração. Derrama milagre, Senhor Deus, sobre o Brasil e derrame o milagre sobre este mundo. Assim nós oramos em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz e na bondade e na imutabilidade do Senhor. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre.